Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Nós vamos começar hoje a explicação das figuras de linguagem. Então, hoje e amanhã nós vamos concluir a nossa apostila com as figuras de linguagem. Nós vamos estudar nesse 7º ano apenas 5 figuras de linguagem. São várias, são inúmeras. Vamos estudar algumas que aparecem nos textos que vocês analisaram. Então, começamos por aqui. Figuras de linguagem. Figura de linguagem é o nome que se dá às palavras ou expressões empregadas em sentido figurado. Nós estamos vendo que há dois tipos de sentido: o real, o próprio e o sentido figurado. O sentido próprio, ou real, são aquelas palavras que estão com o mesmo sentido do dicionário. É a palavra no sentido real, no sentido que nós usamos no dia a dia. O sentido figurado é quando nós trabalhamos com a palavra dando-lhe outros significados. Nós damos outros significados às palavras. Por exemplo, tem um caminhão de provas na semana que vem. O sentido real de caminhão de provas seria um caminhão cheinho de provas, mas não é isso que está dizendo aqui. Então, o sentido real seria um caminhão de provas, carregado de provas. Isso a gente sabe que não vai acontecer, mas o que ele está falando aqui é uma quantidade enorme de provas que a pessoa vai ter na semana seguinte. Então, um caminhão de provas é uma metáfora. É como se ele comparasse a quantidade de provas que ele vai ter com um caminhão carregado delas. Ok? Carlinhos é um bicho quando está bravo. Observa que bicho aqui não está no sentido real. Ele está tendo um outro significado. Pode ser uma fera no esporte, pode ser uma fera de bravo, pode ter vários sentidos. Aqui especificou-se que ele é um bicho porque ele é muito bravo. Com meu irmão é sempre uma guerra, nunca estamos de acordo. Guerra é algo sangrento, violento. Como os dois irmãos nunca estão de acordo, ele diz que a relação deles é uma verdadeira guerra. Mas não é a guerra no sentido real. Então, aqui também no sentido figurado. O sentido figurado é isso, quando você pega uma palavra e dá um outro significado para ela, diferente daquele que está no dicionário. Todas essas 3 frases são metáforas. Por quê? A metáfora é uma espécie de comparação, mas já vamos ver o que significa isso. Metáfora. Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas. A metáfora cria imagens. Você consegue visualizar esse tipo de trampolim imaginado pelo poeta? Para você imaginar, primeiro, pense no significado de trampolim em seu sentido próprio, ou seja, no seu sentido que está lá no dicionário, no seu sentido real. Observa que aqui a palavra trampolim não está no sentido real. Ela está no sentido figurado. Então, é figura de linguagem. Segundo, imagine um céu estreladíssimo e imenso. Também no sentido próprio da expressão. Você olha para o céu e vê um céu estrelado, imenso, né? Observe o que acontece. Aí na apostila de vocês tem isso aqui. Trampolim. Lá no dicionário, o dicionário diz que trampolim é o lugar de onde se dá impulso para fazer um mergulho. Do outro lado, temos céu estreladíssimo e imenso, expressão que dá a ideia de um espaço sem fim. Pegando essas duas imagens, o poeta percebeu o quê? Que entre o céu estreladíssimo e o trampolim, ele poderia criar uma outra expressão no trampolim do sem fim das estrelas. O trampolim do sem fim das estrelas, portanto, é uma metáfora. É como se ele comparasse o trampolim, que está aqui à esquerda, com o céu estreladíssimo. Aí ele cria uma metáfora. A metáfora, então, é essa espécie de comparação entre dois elementos, ok?
Da junção dessas duas imagens nasce outra imagem, isto é, um trampolim criado pela imaginação do poeta. Então a metáfora é justamente isso, você criar uma outra imagem. O que nós entendemos por imagem no texto poético, na poesia, no poema, no conto? Aquilo que nós criamos em nossa cabeça. Então você lê alguma coisa e você cria imagens na sua cabeça, né? Isso é o que nós chamamos de imagem. É assim que se constrói uma metáfora. Então a metáfora aqui embaixo é o resultado de uma relação entre termos por comparação. É como se você comparasse dois textos, dois elementos. Agora observe o seguinte, comparação é outra figura de linguagem. Você tem a metáfora e você tem uma outra figura de linguagem que é a comparação. Essa frase no trampolim do sem fim, se fosse uma comparação, seria isso aqui, ó. O trampolim do sem fim das estrelas como se fosse um lugar ou sentimento de onde se poderia mergulhar no infinito. Quando aparecer esse como, deixou de ser metáfora e passou a ser uma comparação. Comparação nós fazemos no nosso dia a dia. Você sempre está comparando coisas, pessoas e tal, não é isso que a gente faz? Aí nós falamos que a metáfora é uma comparação que não é explícita, é uma comparação implícita. Por quê? Porque justamente não aparece o como, o igual a, ou o nosso popular que nem. Na metáfora, a comparação não é explícita. Por exemplo, ela é como uma flor. Olha, como é uma comparação explícita, porque a comparação está clara. Sempre que você tiver o como, igual a, que nem, você tem uma figura de linguagem chamada comparação. Agora, se você tira esse como, ao invés de você falar ela é como uma flor e você falar ela é uma flor, olha que você está afirmando. O como sumiu daqui. Você tem uma comparação implícita e, portanto, você tem uma metáfora. Então, a metáfora é uma espécie de comparação. Você elimina o como e você tem uma frase que indica uma metáfora. Observa que aqui os termos comparativos comparados ela e flor. Aqui na metáfora também, ela e flor são os elementos que estão ali em comparação. Só que no primeiro caso é uma comparação explícita, porque tem o como, e no segundo caso é uma comparação implícita, porque o como desapareceu. Tá bom? Aí tem essa tirinha do menino maluquinho. Tá vendo? Atrás daquele muro tem uma goiabeira carregadinha. Dá para pegar? Mais ou menos. O dono da casa é uma fera. Mas deixa comigo. Quando ele diz o dono da casa é uma fera, é uma metáfora, é uma comparação implícita. Se ele dissesse o dono da casa é como uma fera, deixaria de ser metáfora e passaria a ser uma comparação, porque tem o como. Mas nesse caso aqui, é uma metáfora. Então a metáfora é uma figura de linguagem em que, ao sentido literal, literal é o real, que está lá no dicionário, de uma palavra, acrescenta-se outro sentido por associação de significados, por relação de semelhanças. Duas palavrinhas que têm relação de semelhança, você cria uma outra figura, uma outra imagem, e é isso a comparação. O personagem do livro tem coração de pedra. O coração dele não é de pedra, de fato, mas como ele é um coração duro, não está nem aí para as coisas, diz que o coração é de pedra. Isso é uma metáfora. Agora, o coração dele é como uma pedra, aí deixaria de ser metáfora e viraria uma
Comparação, exatamente. Então, quando aparecer o como, é comparação, sem o como, é metáfora. Olha essa tirinha. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então você tem aqui, ó, meu amor é uma caravana. Ele não falou meu amor é como uma caravana. Se ele falasse meu amor é como uma caravana, teríamos a comparação. Como ele afirmou que o amor é uma caravana, você tem uma metáfora, certo? É uma comparação implícita. Implícita porque não tem como, que nem, igual a, semelhante a, parecido com. Para ficar mais claro, observe aqui, comparação versus metáfora. Usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Olha aqui. O amor é como uma flor. Ela está comparando. Se ela quisesse usar uma metáfora, ela tiraria o como. O amor é uma flor, ok? Então, o amor é uma flor. Metáfora, o amor é como uma flor. Comparação.